Olá, meu nome é Bianca do Nascimento Silva, eu sou do curso de Letras do período noturno pela Universidade São Judas, Campus Moca. Coordenação de estágio Cíntia Pichini e o tema do vídeo de hoje é acentuação gráfica. Para começar, você deve estar se perguntando, para que serve a acentuação gráfica? Para que isso existe? Ela existe por uma maneira, por uma causa. A escrita é uma tentativa de representar a fala, ok? Dentro disso, a tonacidade da fala, ou seja, se essa palavra tem uma sílaba mais forte ou não, também precisa ser representada de alguma forma. Aí que entra a acentuação gráfica. Como, por exemplo, a palavra médico. Se não acentuar o mé, fica parecendo medico ou qualquer outra coisa parecida. O acento ou a falta dele muda a tonacidade da palavra e algumas vezes até mesmo o significado dessa palavra. Por isso, a acentuação existe para representar o mais próximo possível a fala, através da escrita. Dentro da tonacidade das palavras existem 3 tipos de palavras que são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Para que a palavra seja oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, elas precisam ter pelo menos 2 sílabas. Caso ela tenha apenas uma, ela é monossílaba, ok? Portanto, a acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica, a sílaba mais forte ou não de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Os acentos gráficos são elementos essenciais para estabelecer por meio de regras a sonoridade e a intensidade das sílabas das palavras. Dentro da tonacidade, como eu já mencionei, existem 3 tipos. A acentuação das palavras oxítonas, por exemplo, são aquelas em que a última sílaba da palavra é a mais forte. Elas podem ser acentuadas com acento agudo e com acento circunflexo. Oxítonas que recebem o acento agudo são as palavras terminadas em vogais tônicas abertas A, E ou O, seguidas ou não de S, como por exemplo a palavra está, estás, já, olá, até, és e etc. No caso de palavras derivadas do francês, terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo como o acento agudo quanto o circunflexo, como bebê ou bebé, bidé ou bidê e etc. Certo? Quando conjugadas com os pronomes los ou las, terminando com a vogal tônica aberta A após a perda do R, S ou Z, como por exemplo a palavra adorá-lo ou adorá-los e etc., recebe acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal grafado em e ens, como a palavra sem, detém, detens e etc. Também são acentuadas as palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados por el, ei ou oi, com acento agudo, seguidos ou não de S, como por exemplo a palavra anéis, patéis, fiéis, papéis e etc. Bom, mas há uma exceção nas formas da terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos derivados de ter e vir. Nesse caso, elas recebem acento circunflexo, como a palavra retém, sustém, advém e provém. São acentuadas também as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas, fechadas, gravadas por E ou O, seguidas ou não de S, como a palavra cortês, de e des, né, com a palavra com acento circunflexo. E as formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos los ou las, terminadas com as vogais tônicas fechadas E ou O, após a perda da consoante final R, S ou Z, são acentuadas, como a palavra detê-lo, fazê-lo, vê-la, compô-la, repô-las e etc. Observação: usa-se ainda o acento circunflexo para diferenciar a forma verbal por, da preposição por.
Agora vamos falar um pouquinho da acentuação das palavras paroxítonas. Como eu já havia dito, as palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica ou mais forte. Paroxítonas que recebem o acento agudo. As paroxítonas que representam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas por A, E, O, I e U, e que terminam em L, N, R, X e S, bem como as respectivas formas do plural que passam a proparoxítonas. Como, por exemplo, a palavra dócil, dóceis, fóssil, fósseis, réptil, répteis, córtex, córtices, tórax e etc. É admitida dupla grafia em alguns casos, como fermu e fermo, ônix e ônix, tênis e tênis, e por aí vai. As palavras paroxítonas que representam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U e que terminam em an, ão, ei, ou uns são acentuadas das formas singular e plural das palavras, como a palavra órfã e órfãos, órgão, jóqueis, álbum e etc. Observação: não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi, da sílaba tônica das paroxítonas, como a palavra assembleia, ideia, onomatopeico, proteico, alcaloide, apoio e etc. Exemplos de palavras paroxítonas não acentuadas: enjoo, grave, homem, mesa, tejo, vejo, velho, voo, avanço e etc. Eu vou falar um pouco de paroxítonas e o uso do acento circunflexo. Palavras paroxítonas que contêm na sílaba tônica as vogais fechadas com a grafia A, E e O e que terminam em L, N, R ou X, assim como as respectivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas, como por exemplo a palavra cônsul, certo? Também recebem acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia A, E e O, e que terminam em ãos, eis ou us, como a palavra Estevão e Zangão, certo? São grafadas também com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. O mesmo é aplicado a algumas formas verbais derivadas, como tem, vem e abstém, e etc. Não é usado o acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contêm um tônico oral fechado em hiato, com terminação em, da terceira pessoa do plural do presente do indicativo, como por exemplo a palavra crem, dem, descrem, desdém, leem e etc. E também não é usado o acento circunflexo com o objetivo de assinalar a vogal tônica fechada na grafia das palavras paroxítonas, como eijou, substantivo e flexão de enjoar, povoou, flexão do verbo povoar, voo, substantivo e flexão do verbo voar, e etc. Não são usados também os acentos circunflexo e agudo para distinguir as palavras paroxítonas quando tem a vogal tônica aberta ou fechada em palavras homógrafas, de palavras proclíticas no singular e plural. Como, por exemplo, pela, pelo, preposição de pela, quando o substantivo de pelar, pelo, substantivo de per mais lo, polo e etc. E fique atento, o acento circunflexo é obrigatório na palavra pôde, na terceira pessoa do singular do pretérito, perfeito do indicativo. Isso acontece para distingui-la da forma verbal correspondente do presente do indicativo, pode. O acento circunflexo é facultativo no verbo demos, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Isso ocorre para estabelecer distinção da forma correspondente no pretérito perfeito do indicativo do verbo demos, da palavra demos, né, de dar.
Bom, agora vamos falar da acentuação das palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, mais forte. Palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas por A, E, I ou U, começando com ditongo oral ou vogal aberta, como por exemplo a palavra árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico e etc. Recebe acento agudo as palavras proparoxítonas aparentes, quando apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, ou ditongo oral, começando por vogal aberta, como a palavra língua e exíguo. Atenção! Palavras derivadas do advérbios ou adjetivos não são acentuadas. Exemplo, avidamente de ávido, debilmente de fácil, habilmente de hábil, ingenuamente de ingênuo, lucidamente de lúcido, somente de só, etc. A crase é usada na contração da preposição a com as formas femininas do artigo ou pronome demonstrativo a, de a mais a preposição e a de artigo. Também é usada a crase na contração da preposição a com os pronomes demonstrativos, como aqueles, aquelas, aquilo e etc. Palavras monossílabas. São palavras, como eu já disse anteriormente, que possuem apenas uma sílaba. Acentua os monossílabos tônicos que possuem uma sílaba forte, como a palavra nós. Acentua-se também os monossílabos tônicos terminados em as, os. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.